consegue me ouvir? Sim, sim. Ótimo. Eu trouxe uma maquetezinha aqui, mas na câmera vai inverter um pouco a ordem dela, porque ela fica ao contrário do que ela deveria, tá? Mas para te explicar o que está acontecendo, que a gente conseguiu fechar o diagnóstico, que foi o que eu pedi para você. Então, no primeiro exame, que foi nos exames de sangue que a gente coletou, no primeiro dia que ela veio aqui, que o senhor estava aqui, o senhor viu eu coletando o sangue dela, saiu algumas alterações no fígado. Que lá atrás, quando eu conversei com você, eu falei, eu acho que ela tem um problema no fígado, lembra? Sim. Aí saiu realmente no exame de sangue alterações no fígado. Então a gente começou a tratar esse fígado muito bem, ela não teve mais febre, ela ficou melhorzinha. E aí no dia seguinte a gente fez um ultrassom. Por que a gente fez um ultrassom? Porque a gente precisava ver o que estava acontecendo dentro dos órgãos dela, se tinha alguma coisa mais grave que estava acontecendo ou por que esse fígado não estava funcionando direito, tá? O que esse ultrassom mostrou pra mim? Então, aqui, e se você tiver uma dúvida, você pode me interromper, tá? Não tem problema, eu vou te explicando. Ok. Então, aqui a gente tem a vesícula biliar, o pâncreas e o intestino, tá? Nessa vesícula biliar, dentro, você tá vendo que tem uns cálculozinhos? Esses cálculos aqui são enormes, se a gente pensar em gato, porque esse desenho aqui é de humano, tá? Mas é só pra gente ter dimensão do que tá acontecendo hoje. Nela, esses cálculos saíram daqui, passaram por esse ducto, tá vendo que tem os ductos aqui? Então, eles já passaram e eles estão exatamente nesse lugar, que chama papila duodenal no intestino. Então, ele está finalizando esse processo. Para um cálculo passar, dói muito, inflama muito, infecciona muito, por isso que ela teve aquela febrona e por isso que ela não queria nem se movimentar, porque imagine a dor desses cálculos saírem por aqui e passarem por aqui para chegar até aqui. A chance de obstrução é altíssima, ou seja, o cálculo vai tentar passar, não consegue passar e obstrui. E aí é um caso muito mais grave do que é o caso dela. No caso dela, tudo que é mais difícil de passar, ele já passou. Ele está terminando esse processo. Ou seja, significa que a gente está fazendo de tudo para que ele caia aqui. E aí ela fique melhor do que ela está hoje. Então, foi isso que aconteceu com ela. Não foi uma intoxicação. Ela tinha cálculos nessa vesícula. Por que formou cálculos? Ninguém sabe. É igual em humana. A gente não sabe os motivos que formaram esses cálculos. Mas eles passaram pelo ducto e eles estão aqui na papila duodenal para sair para o intestino. E aí ela vai defecar e isso não vai ter problema. Se não passar, aí é mais grave. Mas nesse momento é isso que está acontecendo. Por isso que ela não come, por isso que ela ficou debilitada, por isso que foi agudo, então ela estava bem, de repente ela ficou muito mal. Tá? Dúvidas disso? O que justificaria os vômitos nesse caso? Muita dor. É igual quando a gente tem um cálculo passando no nosso rim ali. Imagina, a gente sente tanta dor e tanto desconforto que faz a gente vomitar. Outra coisa é que isso lesionou o fígado daqui atrás, por isso que deu aqueles índices no exame de sangue super alto. Isso também pode fazer com que ela vomite. E ela tem no exame de sangue dela, que até o que eu ia te falar, 2 cruzes de icterícia, se eu não me engano. Icterícia é quando o nosso corpo começa a ficar amarelo. E quando isso acontece é porque a bilirrubina está alta. E a bilirrubina alta faz a gente vomitar também. Então é uma soma de fatores. Dor, desconforto, mal-estar, igual quando um humano tem um cálculo ali passando no rim. Entra numa injúria, num sofrimento e acaba vomitando. Certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Dar todo o suporte para ela, não consigo liberar para casa, porque ela corre risco de obstrução, e repetir esse exame de ultrassom para ver se esse cálculo saiu. Primeira coisa, né? Porque ele estava na porção final. Então, esse ultrassom foi feito ontem. A gente está esperando um tempo para repetir para ver se ele saiu. Tá bom? Sim. Mas ela não come. Por que ela não come? Porque ela tá malzinha. O que eu recomendo pra gente fazer? Passar uma sondinha nela para ela se alimentar. E aí, por que eu acho isso? A gente hoje é quarta-feira. Se a gente pensar, ela não come quase nada, porque ontem ela comeu um pouquinho, desde sábado. Se o senhor pesquisar, todo gato, quando ele fica mais que 48 horas sem comer, é muito difícil que ele volte a comer sozinho.
Só que às vezes a gente baixa a febre dela, trata o fígado, esse cálculo sai do lugar, eles voltam a comer. Entendi. Às vezes não, tá? Quando um gato não volta a comer, a única opção que a gente tem é passar uma sonda. E aí é um procedimento anestesiado. Então a gente tem duas opções. Amanhã repetir o ultrassom e ver se esse cálculo passou e saiu e aguardar para ver se ela vai voltar a comer. Ou já passar a sonda amanhã para já voltar a alimentá-la. Tá? E aí é um debate entre a gente, porque com a sonda fica melhor para a gente conseguir dar remédio, porque o senhor consegue dar remédio em casa com mais facilidade para alimentá-la, mas tem todo um cuidado de sonda. Então, assim, é um procedimento cirúrgico, então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, assim, eu já tô te passando isso porque é mais ou menos o que a gente tá trilhando de caminho para ela, pelo fato dela ter ficado tão debilitada por conta desse cálculo. Hoje, eu vou passar uma sonda no narizinho dela. Então, a gente passa uma sonda no nariz e alimenta ela por ali, para dar mais forcinha para ela, para a gente esperar um pouquinho mais até fazer esse procedimento se for necessário. Ok. Certo? Certo. Então tá bom, eu vou te enviar esses exames, caso você ainda não tenha recebido, e aí amanhã eu te dou uma nova posição sobre o quadro dela. Ok, aí tem previsão assim, daria para estimar por quantos dias mais ou menos ela vai ficar mais de... Se amanhã a gente repete o ultrassom e ela eliminou esses cálculos, aí a gente só toma a decisão se a gente vai passar a sonda, porque aí se a gente passar a sonda a gente consegue liberar para casa, que o senhor consegue tratar de casa. Agora, se tiver com os cálculos, eu não consigo liberar para casa. E eu não consigo sem a sonda, porque aí ela vai voltar para casa e não vai comer. Ok. Então, a gente vai bater o martelo sobre esse cálculo, se eliminou ou não, e a gente vai analisar essa parte da alimentação. Porque aí eliminou o cálculo, aí a gente passa a sonda e consegue liberar para o senhor tratar em casa, porque aí vai ser um tratamento mais longo. Ok. Tá bom? Certo. Aí, mais alguma dúvida? Pode ter a liberdade de decidir. Eu confio em vocês, então pode ter a liberdade de decidir o que é melhor. Perfeito. Eu vou pedir autorização sempre para o senhor, mas eu vou sempre te explicando tudo para você ter exatamente certeza do que a gente está fazendo. Ok. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado também. Tchau. Tchau.